Olá, boa noite. Boa noite. O Conselho Federal de Medicina restringe o uso do canabidiol a 2 tipos de epilepsia. Médicos que não seguirem a resolução podem até perder o registro. A baixa vacinação contra a meningite aumenta os riscos entre as crianças. A passarela do principal mirante das Cataratas do Iguaçu é reaberta depois de 3 dias. Explosão numa mina na Turquia mata dezenas de pessoas. Veja também os gols de sábado pelo Brasileiro. A seleção feminina de vôlei fica com a prata no Mundial contra a Sérvia. O Jornal Nacional está começando. O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, fez campanha hoje em 3 estados da região Nordeste. Jair Bolsonaro começou as atividades de campanha de hoje em Teresina. Pela manhã conversou com eleitores e participou de um comício no Centro de Convenções. De Teresina, Jair Bolsonaro veio para Fortaleza. Chegou pouco depois do meio-dia. Foi a primeira visita dele ao Ceará desde o início da campanha. Aqui, logo que chegou, ele falou com a imprensa, ainda no aeroporto. O candidato à reeleição destacou o potencial do Nordeste para a produção de energia limpa. O Nordeste já começou a chegar as primeiras propostas positivas para nós. Vai se transformar em poucos anos o maior produtor de energia limpa do mundo, com as eólicas aqui na costa. Temos um potencial para gerarmos o equivalente a 50 Itaipus. É a reindustrialização do Nordeste. É o nosso país, a nossa região aqui. Bolsonaro também falou sobre a entrega de títulos de posse de terra. Dei dignidade aos assentados. Entregamos mais de 420 mil títulos. É o registro da terra. Essas pessoas passaram a ter dignidade, passaram a ingressar à agricultura familiar, colaborar, contribuir, serem cidadãos. E 80% desses títulos foram para as mulheres. Depois da entrevista, Bolsonaro seguiu para um comício no Conjunto Ceará, na periferia de Fortaleza. Lá falou das políticas públicas voltadas para as mulheres. Disse que houve avanços na economia e que os preços estão caindo nos supermercados. Ao fim do comício, Bolsonaro se despediu dos militantes e seguiu para São Luís, onde foi recebido por apoiadores. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não teve evento público de campanha hoje. Ele passou o dia gravando programa eleitoral numa produtora na cidade de São Paulo. O ex-candidato a presidente pelo Partido Novo, João Amoedo, declarou hoje que vai votar em Lula no segundo turno. Amoedo é um dos fundadores do partido e ficou em 5º lugar nas eleições de 2018. Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, deu um prazo de 3 dias para o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Macedo, se explicarem sobre as investigações contra os institutos de pesquisa. Na última quinta-feira, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, barrou o andamento das investigações e afirmou que cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização dos institutos. Alexandre de Moraes determinou ainda que os órgãos sejam investigados por eventual prática de abuso de poder político e de autoridade. No despacho de hoje, o corregedor eleitoral concordou com Moraes e apontou que há indícios de desvio de finalidade nos 2 casos. O inquérito da Polícia Federal foi aberto a pedido do ministro Anderson Torres. Ele recebeu da campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro um ofício que citou a divergência entre os resultados do primeiro turno e as pesquisas divulgadas às vésperas da votação. Já a apuração aberta pelo CAD, o presidente do Conselho levantou a suspeita de que a discrepância nos números das pesquisas tenha sido intencional. O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que restringe a prescrição do canabidiol apenas a pacientes de 2 tipos de epilepsia. O Cauê tem 17 anos e usa diariamente um remédio à base de derivados da cannabis para tratar do autismo. A nossa vida era inviável sair com ele, ir para a escola. Mudou completamente e graças a isso eu estou conseguindo aqui falar com vocês tranquilamente. Ele está aqui presente, mas está tranquilo. O canabidiol é uma das substâncias extraídas da planta da maconha. Um estudo feito em 2017 pela Academia Americana de Ciência, Medicina e Engenharia constatou que o extrato de cannabis é eficaz para combater vários tipos de doença.
Essas gotas hoje no Brasil tratam doenças, transtornos, distúrbios e sintomas de milhares de pacientes. O remédio é usado em casos de esclerose múltipla, Parkinson, ansiedade, depressão, autismo e até mesmo câncer, segundo os especialistas. O Felipe ficou tetraplégico depois de um acidente doméstico e desde então, há cerca de 1 ano e meio, usa todos os dias o remédio à base de canabidiol para melhorar o sono, controlar a ansiedade e aliviar as dores. Me senti muito mais disposto, minha qualidade de vida melhorou. O Felipe está preocupado com a nova norma do Conselho Federal de Medicina, que proíbe que os médicos receitem remédios à base de canabidiol para a maioria dos tipos de tratamentos. A norma entrou em vigor nesta semana e só permite a indicação para 2 tipos de epilepsia: os casos relacionados à síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e ao complexo de esclerose tuberosa. Segundo o CFM, a prescrição para outras doenças só poderá ser feita se o tratamento fizer parte de um estudo científico. Acordei hoje com a minha médica me ligando, dizendo que está preocupada se ela pode continuar prescrevendo ou não a substância. Segundo o Conselho Federal de Medicina, os médicos que não cumprirem as novas normas ficam sujeitos à punição, que pode variar desde advertência até a cassação do registro profissional. O CFM afirma na resolução que desde a publicação da norma anterior, em 2014, houve um aumento significativo da prescrição do canabidiol no lugar de tratamentos convencionais e cientificamente comprovados. O Conselho diz que, apesar do sucesso do canabidiol em casos de síndromes convulsivas, houve resultados negativos em diversas outras situações clínicas. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria divulgou nota apoiando o CFM pela decisão e afirmou que não há nenhum registro em nenhuma agência reguladora internacional de nenhum canabinoide para tratamento de nenhuma doença psiquiátrica. A médica fundadora do Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide e Integrativa falou sobre os benefícios da substância. São várias famílias que estão em busca de qualidade de vida e elas conseguiram através do tratamento com cannabis medicinal. Esses produtos são validados fora do Brasil para tratamento de diversas patologias devido aos estudos, às pesquisas científicas que foram feitas. E isso a gente não pode deixar para trás. A Anvisa, por nota, informou que vai manter a autorização para os produtos derivados da cannabis, independentemente da resolução do CFM. A agência recebeu no ano passado 41 mil pedidos de importação de produtos à base de cannabis, além de autorizar os remédios que são vendidos no Brasil. A vacinação contra alguns tipos de meningite está muito abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Um risco, principalmente para as crianças. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, um bebê de 3 meses morreu de meningite bacteriana, a forma mais grave da doença, depois de ficar 6 dias internado neste hospital. Começou com um quadro respiratório, a mãe levou para consultar, foi atendido, mas evoluiu muito mal. Ela tinha o cartão vacinal em dia, só que ela tinha tomado a primeira dose, que é com 2 meses, depois seria com 4 meses, então não tinha nada atrasado, só que uma dose não imuniza. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal. É causada principalmente por vírus e bactérias. Entre os sintomas, dor de cabeça, rigidez do pescoço, febre alta e mal-estar. O SUS disponibiliza 5 vacinas contra a meningite. 2 delas são específicas contra os agentes causadores da doença. A vacina meningocócica C, que deve ser aplicada em bebês aos 3 meses, 5 meses e com reforço aos 12 meses. E a meningocócica ACWY, de dose única para adolescentes entre 11 e 14 anos. O problema é que a cobertura vacinal contra a meningite está muito baixa, segundo o Ministério da Saúde. Todas bem longe da meta de 95% do público-alvo, que é a recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações. Cenário que preocupa os especialistas. A meningite é uma doença muito grave e altamente contagiosa. A transmissão se dá por via respiratória, pelas gotículas. Então, as medidas de higiene básicas são importantes, mas, com certeza, vacinação é a melhor forma de prevenção. O Daniel trouxe o Theo para tomar a primeira dose da vacina contra a meningite C. O pai fica mais tranquilo ao ver a carteirinha do filho preenchida. Tanto eu quanto a mãe dele procura, desde o nascimento, dar todas as vacinas, procurar manter em dia para
proteção dele e da gente também. Agora os números da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. O Brasil registrou 627.195 mortes por Covid desde o início da pandemia. O total de casos passa de 34.790.000. A média de mortes aparece em queda de 41% na comparação com 2 semanas atrás. São 43 óbitos por dia. A média de casos também tem redução de 38%. Está em 4.130 casos diários. Na vacinação, 58,34% dos brasileiros com 12 anos ou mais já tomaram pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. O Fantástico de amanhã vai falar de abuso sexual no transporte público e mostrar como a coragem de uma mulher levou um abusador à prisão. A seguir, a explosão de uma mina na Turquia deixa dezenas de mortos. A passarela das Cataratas do Iguaçu é reaberta. Chegou a 41 o número de mortos numa explosão em uma mina de carvão no nordeste da Turquia. As autoridades ainda investigam as causas. A suspeita é de que a explosão tenha sido provocada pelo acúmulo de um gás composto, essencialmente por metano. 110 pessoas trabalhavam na mina, que fica 350 quilômetros abaixo do solo, quando o acidente ocorreu. 52 ainda estão presas. As equipes de resgate ainda buscam outros sobreviventes. Novos ataques das forças russas marcaram este sábado na guerra da Ucrânia. Moradores da cidade de Zaporíjia, na mesma região onde fica a maior usina nuclear da Europa, acordaram com o som de bombardeios russos. Prédios foram danificados, carros destruídos. Dmitro, incrédulo, colocou uma pequena bandeira ucraniana na janela estilhaçada, como demonstração de resistência. Apesar dos ataques contínuos, a inteligência britânica apontou fatores que estariam por trás do mau desempenho da Rússia na guerra: a corrupção endêmica e a logística precária. Reservistas russos estariam tendo que comprar seus próprios coletes de proteção. Por outro lado, segundo uma publicação independente de Belarus, a Rússia está investindo em adaptações técnicas em aeronaves militares belarussas para que possam transportar armas nucleares. Diante do cenário cada vez mais assustador, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, defendeu que a União Europeia fortaleça as capacidades de defesa do bloco. Verteidigungsanstrengungen voranbringen. A Europa inteira acompanha com atenção cada movimentação da guerra da Rússia contra a Ucrânia. O assunto, que está na agenda dos líderes do continente, também se faz presente nas ruas, com protestos contra a invasão. Em Barcelona, centenas de manifestantes pediram o fim de um genocídio e acusaram a Rússia de ser um país terrorista. O Ministério da Defesa russo declarou que 11 pessoas morreram e 15 ficaram feridas hoje num ataque de 2 homens num campo de treinamento militar do país na fronteira com a Ucrânia. Imagens compartilhadas em redes sociais mostraram um incêndio na penitenciária de Evin, em Teherã, que mantém presos políticos. 8 pessoas ficaram feridas, segundo a agência de notícias estatal iraniana. Em 2018, os Estados Unidos incluíram o local na lista de instituições que cometeram graves abusos aos direitos humanos. O incêndio trouxe ainda mais tensão no país. Amanhã, os protestos pela morte da jovem que morreu sob custódia da polícia de costumes do Irã completam um mês. Pelo menos 200 pessoas já morreram em confrontos com policiais. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um apelo aos líderes iranianos para colocar fim à repressão policial. Aqui no Brasil, refugiados do Afeganistão, abrigados no Aeroporto Internacional em Guarulhos, tiveram um sábado diferente. Uma ONG levou cerca de 100 afegãos a uma associação socioeducativa. Lá eles tomaram café da manhã, almoçaram, receberam kits de higiene e tomaram banho. O grupo está morando no aeroporto porque não tem para onde ir. Desde janeiro, mais de 1.900 afegãos desembarcaram em Guarulhos com visto provisório concedido pelo governo brasileiro. Eles escaparam dos fundamentalistas do Talibã que comanda o país.
A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, foi reaberta hoje, depois de 3 dias de interdição. Antes da visitação começar, uma equipe de técnicos percorreu a trilha do Parque Nacional do Iguaçu. Para verificar se por acaso não tem alguma coisa de risco que pode cair em cima de algum turista, de uma pessoa que esteja passando na trilha. A passarela, que fica mais perto das cataratas, também foi inspecionada. Em casos especiais, atípicos, né? A gente chama profissionais também de fora, engenheiros capacitados, para nos auxiliar nesse cuidado aí, né? De prevenção. Na quinta-feira, a vazão chegou a 16.500.000 litros de água por segundo, 11 vezes mais que a média anual de 1,5 milhão. Foi o segundo maior volume de água já registrado nas cataratas. A força da correnteza levou parte desta passarela no lado argentino. No Brasil, após a vistoria, a atração foi liberada mesmo com a vazão ainda acima da média. A estrutura é super segura, não tem problema nenhum. Foram 3 dias de interdição. Os visitantes não puderam ver as cataratas desse ângulo, que é único aqui no parque. Por isso, assim que o acesso foi liberado, a passarela ficou assim, ó, lotada de turistas que se impressionaram com a força dessas águas. Muito emocionante. A gente sente pequeno nessa hora. E pedir a Deus que eu seja tomada por essa energia maravilhosa que tem aqui. É um espaço maravilhoso. Uma correção. Agora há pouco, na reportagem sobre a explosão na Turquia, eu disse que a mina ficava 350 quilômetros abaixo. Não, são 350 metros. Está feita a correção. Vamos agora ver a previsão do tempo para todo o país. A gente fala com a Jaqueline Brasil, né, Jaqueline? Boa noite para você. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, para o Heraldo e boa noite para você também. Amanhã deve chover em grande parte do país. Tem alerta de temporal para Roraima, também Amazonas, mesma condição para essa área aqui, do centro-sul do Paraná até o norte e leste do Rio Grande do Sul. A chuva volta a apertar por causa das fortes correntes de vento que vão acelerar a formação das nuvens de temporais. Atenção se você estiver em Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Previsão de chuva forte e as temperaturas variam de 23 a 21 graus. Pode chover de forma isolada em parte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Chove também em quase todo o norte, do Maranhão até o sul da Bahia, seguindo pelo Espírito Santo e divisa com o norte fluminense. O domingo vai ser de tempo firme no oeste gaúcho e do Rio de Janeiro, passando por Goiás, Tocantins até o Ceará. Exatamente onde a umidade do ar pode cair bastante. E na área em laranja do mapa, o índice deve ficar abaixo dos 20%. Previsão de tempo seco e quente em Palmas, com máxima de 39, Teresina e Cuiabá 38, Goiânia 36 e Brasília 31. Os termômetros ficam acima dos 30 graus em várias capitais, menos na faixa leste nordestina. Em Salvador faz 28 e em Maceió 29. No Rio de Janeiro faz mais calor, com máxima de 31 graus. Em Belo Horizonte, o tempo fica firme com temperatura na casa dos 29. Já em São Paulo, os termômetros voltam a subir para 27 graus, só que pode chover forte à tarde. A semana que vem vai ser marcada por chuva em grande parte do centro-sul. Em São Paulo, os maiores volumes ficam concentrados na terça e na quinta-feira, com máximas variando de 24 a 28 graus. Em Florianópolis, previsão de chuva nos próximos dias e as temperaturas devem ficar entre 22 e 24 graus. Nos próximos 15 dias, a chuva se espalha para as outras regiões e, aos poucos, avança para as áreas atingidas pela estiagem. Por exemplo, Tocantins e Bahia. Os maiores acumulados de chuva ficam então entre Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mas principalmente no Acre, Amazonas e Rondônia. Ana Luísa, Heraldo. Obrigado, Jaqueline. A Austrália registrou hoje a primeira morte em consequência das fortes chuvas que atingem o país nos últimos dias. É um homem de 71 anos. Centenas de imóveis estão debaixo d'água em 3 estados do sul do país: Vitória, Nova Gales do Sul e a Tasmânia. Desde que as tempestades começaram no início do mês, o governo australiano já ordenou a retirada de milhares de moradores de casa. Alerta de emergência para inundações permanece, já que o nível dos rios continua a subir.
Pesquisadores de Mato Grosso do Sul suspeitam que as mudanças climáticas estão alterando o comportamento de peixes da região. Os peixes desafiam a correnteza. A cena intriga moradores de Rochedo, uma cidade pequena cortada por um dos principais rios de Mato Grosso do Sul, o Aquidauana. Uma coisa que é pela natureza mesmo, que não é normal. Isso aí é normal na Piracema. Os cardumes de espécies como curimba e piraputanga têm sido vistos subindo o rio. Há 5 anos que eu estou morando um pouquinho na região aqui, nunca subiu assim. Nessa época não. Nessa época eu nunca vi. Especialistas explicam que o que acontece aqui não é a Piracema, que tem início em novembro e é o período em que os peixes sobem os rios para reprodução. Se trata de um fenômeno incomum que poderia estar sendo provocado por diversos fatores. Um deles teria relação com o clima. Por conta de ter menos água, a água aquece mais rapidamente e esse peixe já vindo de anos tendo esse déficit hídrico, onde ele está mudando um pouco esse comportamento, ou seja, ele está esperando chegar uma chuva que não veio, ele estava esperando chegar uma enchente que não veio, ele estava esperando um sinal que não veio, então ele começou, talvez, a gente não sabe, mas é uma hipótese, desregular um pouco esses controles de que estaria no momento certo deles começarem a migrar. Por causa da estiagem, o governo chegou a decretar emergência em todo o estado no primeiro semestre. Parte dos municípios ainda continua nessa situação. A Polícia Militar Ambiental fiscaliza principalmente as regiões de Cachoeira e Corredeira, onde os peixes ficam mais vulneráveis e a pesca é proibida. Outra preocupação é que eles estão em fase de desenvolvimento. Nem tem tamanho ainda para captura. Isso pode atrapalhar a migração e a reprodução. Em uma abordagem, os policiais recolheram diversos materiais abandonados por pescadores. Estamos fazendo toda a nossa rotina de fiscalização mais atuante. Porém, o grande fiscal nosso é o cidadão de bem, é a comunidade. Infelizmente, tem aqueles que não têm essa concepção. Mas nós estamos aqui para lembrá-lo que ele tem as suas obrigações. O novo reforço na segurança da Prefeitura de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem feito sucesso entre moradores e funcionários. O rabo abanando é um indício da felicidade de quem já amargou a vida nas ruas. Pretinha é uma vira-lata que circulava por Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conheci quando ela andava aqui pela rua da prefeitura, mas ela era, tadinha, magrinha. A gente ia almoçar nos restaurantes aqui perto, ela ia atrás da gente querendo comida. Que ela sabia que a gente ia sobrar um pouquinho do almoço e colocar ali na esquininha para ela, ali fora. Aí depois, com o tempo, que ela foi chegando mais, né? Com esse jeitinho meigo das ruas, a Pretinha começou a entrar na prefeitura e durante 6 anos foi conquistando cada um dos servidores. De repente, já estava com acesso livre em todos os setores. Aí já não dava mais para ser uma vira-lata abandonada. Pretinha ganhou água, comida, um teto, segurança, afeto, certeza de pertencimento. Agora mais um reconhecimento. Ela não anda só com coleira. Ganhou o crachá da prefeitura, Pretinha mascote. A Pretinha foi efetivada aqui na Prefeitura Municipal de Ibirité. Acho assim que ela está muito feliz aqui e é um animal que deixou a gente muito mais tranquilo, deixou o ambiente muito mais agradável da gente se trabalhar. Um carinho que foi retribuído com o trabalho com os colegas vigias. Quando dá 5 e pouca da manhã, eu já estou aí para pegar serviço, ela já está na porta esperando, alegre, pulando na porta, esperando eu chegar. E eu mais a Pretinha fomos identificando como amigos, como companheiro. E assim é até hoje, né? Um vínculo cada vez mais próximo. E como funcionária exemplar, ganhou alguns benefícios. Primeiro pão de queijo é ela que come. Tem que ir cortando os pedacinhos, dando na boca dela. Se for pedaço grande também ela não aceita. Ela deixa no chão e faz pirraça até cortar os pedacinhos. Um carisma que foi reconhecido não só no trabalho como vigia. Pretinha virou estrela das campanhas de conscientização das secretarias de Trânsito, de Saúde e do Meio Ambiente. De um bichinho sem teto, Pretinha agora mora num casarão. De um animalzinho abandonado, se tornou um xodó de uma cidade inteira. Não tem como falar dessa cachorrinha. Todo o pessoal que vem aqui gosta dela. Ela já bate o olho na gente, já conhece quem é a pessoa. Ela já conhece. Ela sabe quem eu sou, quem ele é, entendeu? Ela é espetacular, ela é.
A seguir, o vice-campeonato da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. As cores da pintora mexicana Frida Kahlo. A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei perdeu para a Sérvia e conquistou o vice-campeonato do Mundial. O palco parecia perfeito, sob medida para o Brasil vencer. Cores, astral, confiança, tudo a favor. E a seleção começou bem. Liderou o primeiro set até o 13º ponto, mas sempre com a Sérvia por perto no placar. Então, a principal jogadora do Campeonato Mundial virou uma bola decisiva. É duro pegar a Moscovic. E a Gabi não conseguiu explorar o bloqueio sérvio. 26-24. O Brasil também liderou o placar no segundo set. Mas Tiana Bošković é daquelas jogadoras que frustram os times mais fortes. Agora Bošković! Bola boa. Eu acho que ela tá, assim, em excepcional forma, né? Gravando ali, né? A gente assistindo o vídeo, a melhor bola dela para diagonal e hoje a maioria dos pontos dela foi na paralela. Potência na mão esquerda e controle emocional para fazer 24 pontos numa partida rápida. 25-22 no segundo set e 25-17 no terceiro. 3-0. Sérvia, bicampeã mundial de vôlei. A Sérvia é bicampeã mundial de voleibol feminino. Eu acho que eu não estou feliz com a medalha de prata, mas eu acho que se a gente olhar para trás, eu acho que a gente deu passos importantes para o futuro aí. Nós saímos do Brasil como um time completamente desacreditado e chegamos numa final de campeonato mundial. A decepção com a derrota é inevitável por causa da campanha que o Brasil fez e da expectativa de conquistar pela primeira vez o Mundial. Mas elas já entenderam que isso aqui não é um fim, é apenas o meio do caminho até os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Estou muito feliz de ter feito parte, estar fazendo parte dessa renovação, né? Eu vou sempre me doar por esse grupo, até quando eu puder, até quando elas me aceitarem aqui, claro, até quando o Zé puder e me chamar, mas eu vou estar sempre com elas, porque estar aqui dentro com cada uma delas é muito especial. Mesmo aos 41 anos. Porque nesse grupo de harmonia rara no esporte, trabalhar junto e no limite não parece um sacrifício. E o futuro, sim, parece brilhante. As campeãs mundiais de judô, Mayra Aguiar e Rafaela Silva, retornaram ao Brasil. A gaúcha Mayra Aguiar, medalha de ouro na categoria até 78 quilos, desembarcou em Porto Alegre e percorreu as ruas da cidade num caminhão de bombeiros. Já a carioca Rafaela Silva, agora bicampeã da categoria até 57 quilos, foi recebida com festa no Rio. Ela conquistou o ouro depois de cumprir uma punição de 2 anos por doping. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu a partida entre Goiás e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O jogo seria disputado hoje em Goiânia às 7 horas da noite. Divergências entre o STJD e a Justiça Comum sobre a presença de torcida visitante no estádio motivaram a suspensão. A CBF ainda vai remarcar a partida. Pela Série B do Brasileirão, Tombense e Ponte Preta empataram em 0-0. Já o Criciúma venceu o Ituano por 3-0. O Criciúma estava jogando em casa e aproveitou o apoio da torcida para abusar do jogo aéreo. Rodrigo, de cabeça, fez o primeiro da partida. Depois de mais um cruzamento, mais um gol pelo alto. Rômulo ampliou. E como foi o terceiro gol? De cabeça também, claro. Mais um do Rômulo. Criciúma 3, Ituano 0. Com a vitória, o time de Santa Catarina subiu para a 7ª posição da Série B. 4 adolescentes do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, conquistaram a Copa do Mundo de Crianças de Rua. A competição acontece de 4 em 4 anos e chama a atenção para os direitos das crianças carentes ao redor do planeta. Gingado brasileiro ao som da percussão das Ilhas Maurício. Esse foi o embalo da Copa do Mundo de Crianças de Rua, que reuniu essa semana em Doha 280 adolescentes de 25 países. A ideia nasceu em 2010 na África do Sul e a organização inglesa Street Child United vem realizando a competição a cada 4 anos, sempre na sede da Copa do Mundo. Crianças e adolescentes com um passado difícil compõem os times. Muitos já moraram nas ruas, outros precisaram fugir dos países em que viviam e viraram refugiados.
O objetivo da competição é chamar a atenção para os direitos das crianças carentes ao redor do mundo. A gente vem para onde os olhos do mundo estão, para onde a mídia está. Para várias delas aqui é a primeira vez que elas entram no avião. O Catar tem quase 90% da população formada por imigrantes. E hoje o Parque Oxigênio virou uma pequena reunião das Nações Unidas. A torcida do Paquistão estava bem numerosa e comemorou a classificação sobre o Brasil, representado por jovens cearenses que chegaram até a semifinal. Esse é um evento que vai muito além do futebol. Meninas e meninos aqui conhecem novas culturas, vivem novas experiências e, principalmente, podem dividir as suas histórias. A Yasmin, de 17 anos, vendeu balas nas ruas durante muito tempo e conviveu com algo que a machuca até hoje, a rejeição. Por causa da cor também, né? As pessoas pensavam que eu ia roubar. E é muito difícil porque as pessoas não compram e as pessoas ignoram. Às vezes dá resto de coisa pra gente comer e é muito ruim. Ela e as amigas vivem no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e fazem parte de um projeto social que foi a seleção brasileira feminina aqui na Copa. Até a decisão, 8 jogos, 7 vitórias e um empate. A final contra a Colômbia foi mais um passeio, 4-0. E o bom e velho grito de... No Catar, elas foram campeãs do mundo. Já no Brasil, que elas possam seguir ganhando novas oportunidades para sorrir. Quero falar para as pessoas nunca desistir do seu sonho. Por quê? Porque a gente é capaz de fazer tudo que quiser. Nunca acreditaria que eu ia chegar até aqui e hoje eu tô. Que fofo. Amanhã o Esporte Espetacular mostra a paixão dos torcedores de Corinthians e Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E traz muitas outras atrações. A cidade de Salvador recebeu a Mostra Internacional Frida Kahlo. É a primeira parada na América do Sul da maior exposição imersiva sobre a vida e a obra da artista mexicana. 2.000 metros quadrados do estacionamento desse shopping em Salvador ganharam símbolos da cultura mexicana retratados por Frida Kahlo. As cores vivas e a rebeldia que fizeram da artista um ícone pop. A mostra já passou pela Europa, pelos Estados Unidos e pelo Canadá. E a capital da Bahia é a primeira cidade da América do Sul a receber a exposição. Frutas, flores, cor, criatividade. Frida tem todo o tempero da Bahia e a Bahia tem todo o tempero da Frida. São salas com instalações e projeções. Uma imersão que nos aproxima do talento e das dores de Frida Kahlo. Aos 18 anos, ela sofreu um acidente de trânsito que marcaria seu corpo para sempre. As fraturas na perna direita e na coluna obrigaram Frida a usar coletes de imobilização. Foi na cama, onde passou um longo período, que ela começou a pintar. A exposição, que estará em São Paulo em fevereiro, o público é envolvido pelos ambientes onde Frida viveu e sente de perto a intensidade da arte que ela deixou e do grande amor que viveu com o também artista plástico mexicano Diego Rivera, com quem se casou 2 vezes. Cada um vê Frida Kahlo de um jeito e é possível expressar isso com cores. Quem quiser pode mostrar sua arte. É a minha Frida Kahlo, que ela passou para mim toda a emoção que ela sente, que ela sentiu durante a vida. Eu comentava que além da arte, a história dela é uma lição de vida pra gente. História pode ser vivida na realidade virtual, viajando pelos elementos que compõem a obra da artista mexicana, com um toque de surrealismo. A sala da exposição nos leva para uma experiência em 360 graus pelo universo criativo de Frida Kahlo. É como se nós estivéssemos dentro da cabeça de Frida, pintando, assimilando as influências artísticas, políticas e sociais que tornaram sua obra tão marcante quanto a vida dela, mesmo que tenha sido curta. A mexicana morreu com apenas 47 anos. Para a advogada, Frida Kahlo agora é muito mais que inspiração.
A nova lei de registros públicos, né, permite agora, a partir de 2022, que qualquer pessoa que deseje alterar o seu nome é só se dirigir até um cartório. Eu aproveitei e a partir de agora é Frida Carla. Jornal Nacional fica por aqui. Boa noite. Boa noite, ótimo domingo. Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais uma gameplay aqui do Black Squad, galera. Esse jogo aqui, joguinho aí que fazia um tempinho que eu não gravava nenhum vídeo, já tem uma semana aí. Estamos de volta aí fazendo mais um vídeo, dessa vez com a SR-47, galera. Essa arma aqui é top, muito boa. Joguei muito tempo com essa arma aqui, logo no início, depois dei uma parada e mudei para AK-12, né? Muito tempo não, né? Assim, logo no início, quando eu comecei a jogar, eu já usava ela. Mas aí comecei a gostar da AK-12, né? E aí abandonei ela um pouco, mas ela é uma arma muito boa. Galera, hoje chegamos aqui ao sábado. Amanhã domingão aí, pra nós estar em casa aí, todo mundo descansando. E amanhã estamos cedo aqui, galera. Cedinho aí, pra quem gosta aí de acompanhar o nosso canal aí, todos os domingos aí. A partir das 8h15, 8h10, 8h15 nós estamos aí na live, galera. E hoje estamos aqui finalizando praticamente. Amanhã é o primeiro dia da semana, né? Tem uns que falam que é o último dia. No caso, o domingo aqui para outros é o primeiro dia, né? Tem gente que vai trabalhar ainda no domingo, mas você vai ficar em casa. Um bom descanso para você que ainda trabalha no domingo. Tem um bom trabalho. E para quem vai aí curtir, né? No fim de semana, curte aí com moderação, né? Se proteger aí para não fazer bobeira aí no final de semana, né? Beber, quem for beber, bebe com moderação. Então, galera, vamos aí com o mais importa. Essa arma aqui, galera, é a SR-47 aí. Olha, eita caramba. É uma arminha muito boa aí do jogo para quem tá começando aí, que é uma arma com um dano maior, né? Ela é muito boa aí. E o Black Squad, galera, aí hoje fez uma manutenção, eu nem sabia, nem olhei o que foi. Mas depois vou trazer as novidades aí, se teve alguma novidade ou só foi uma manutenção rotineira, né? Hoje cedo aqui, quando eu fui entrar, já tava aqui a manutenção, né? Tô gaguejando aqui pra caramba. Então é isso aí, galera. É mais um vídeo aí do canal, mostrando aqui alguns frag aí com algumas kills com a SR, né? E tenham um bom fim de semana. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. E fui, galera. Bom descanso a todos. Valeu!